pessoal, então vamos continuar aqui a fazer a resolução e os comentários do simulado de filosofia do primeiro ano, né? Simulado de filosofia para o Enem. Vamos ver aqui mais uma questão, né? Que é o seguinte, é uma questão que traz um texto, né? E esse texto já começa com uma pergunta: o que é filosofia escolástica? Então você que estudou, você que tem, né, informações, você fala, opa, isso aí eu já sei me situar, né? A filosofia escolástica, ela se refere à segunda parte da Idade Média, né? Se refere ali ao período, né, em que a Igreja Católica teve um papel importantíssimo na condução da sociedade, dos hábitos, costumes, nas ideias das pessoas. Então aqui nós temos, né, um texto, é um texto de uma revista, observe, Mundo Estranho, que é filosofia escolástica, né? E vamos ver o que é, antes da gente ler o texto, vamos ver o que essa pergunta quer saber da gente, tá? Então ela diz lá, ó, a máxima, crer para poder entender e entender para crer, expressa a ideia de que é possível conhecer. Então essa é a pergunta, ok? Vamos voltar um pouquinho no texto, que fala ali de maneira geral, né? Diz, ó, a filosofia escolástica é uma corrente filosófica nascida na Idade Média, pensamento entre os séculos XI e XIV, teve como principal nome São Tomás de Aquino. Uma das contribuições importantes foi ter realizado uma releitura da obra de Aristóteles dentro da perspectiva cristã. Então São Tomás vai cristianizar Aristóteles, trazer um pouco das ideias de Aristóteles e associá-las, evidentemente, ao ideário cristão. Aí afirma o filósofo, tal, com essa releitura, o pensador tentou, ó, essa informação é importante, ó, tentou conciliar razão e fé, acreditando que não havia contradição entre elas, pois ambas vinham de Deus. Essa concepção é muito bem expressa por uma velha máxima, que é exatamente a máxima que vira o enunciado da pergunta, né? A máxima, crer para poder entender e entender para poder crer, né? O que será? A dica, né? A chave da leitura, né? Vocês sabem que as provas de humanas, uma leitura competente é assim 70% da prova. Então veja que no texto está claro que se trata de uma relação entre razão e fé. Olhem as alternativas e vejam qual delas é a que traz essa informação. Eu quero que você olhe primeiro, que você, né, marque aí mentalmente que seja, e aí vamos ver se você acertou, né? A resposta certa é a letra D, né? Então, para o pensamento escolástico, Deus, né, o mundo, Deus e a alma podem ser compreendidos pela junção, pela relação, sem confronto, sem conflito entre razão e fé, ok? Uma questão relativamente simples, com uma leitura de um texto que não é muito complicado, alternativas curtas e um conhecimento que poderia ser tirado da leitura competente do texto, ok? Vamos para mais uma? Ó, aqui uma outra questão, também curta, né? Texto de 4 linhas, a pergunta, né? Então vamos começar sempre pela pergunta. Veja que aqui não traz uma referência, né, as chamadas letras miúdas, mas então começamos pelo enunciado que diz, ó, ao relacionar a relevância das teorias socráticas a uma de suas máximas, o que é uma máxima? É aquela frase de para-choque de caminhão, né? Aquela frase que tenta sintetizar uma ideia mais complexa, né? Essa máxima que você conhece, que é uma das frases que se atribui a Sócrates, né? Só sei que nada sei. Né? Aqui entre nós, né, a rigor, a frase não é bem assim. Ele diz, sei do que sei e sei do que não sei. Porque se ele tivesse dito essa frase mesmo, ela seria contraditória, né? Eu não posso saber que nada sei, porque se eu não souber nada, eu não posso nem saber isso. Não sei se dá para perceber, mas isso não tem importância, né? O fato, voltando ao enunciado, que ele diz, ao relacionar a relevância das teorias socráticas a uma de suas máximas, pode-se dizer que ela expressa o método socrático da
Então Sócrates, ele possuía um método. Esse era um método de abordagem das pessoas. E esse método funcionava assim, tenta imaginar a cena. Então imagine que estava lá a Ágora, que era o local em que se reuniam os cidadãos atenienses. Tinha lá dois cidadãos discutindo, por exemplo, discutindo algo assim. Ah, eu acho isso justo, eu não acho isso justo, eu acho justo, não acho justo. E chegava o Sócrates e falava, com licença, bom dia, tal, eu sou o Sócrates. Eu podia fazer uma pergunta a vocês, porque eu não sei de nada. Eu posso perguntar para vocês o que é justiça? Qual era a intenção de Sócrates? Era fazer essas pessoas, ao tentarem responder para ele, caírem em contradição e chegarem à conclusão de que eles também não sabiam. Só que, ao contrário de Sócrates, eles julgavam saber. Esse método, ele, na verdade, é parte do método, ele se chama ironia. Ironia. Cuidado, porque hoje a palavra ironia tem um sentido um pouquinho diferente. Sócrates, então, abordava as pessoas, fazendo esses questionamentos, na verdade, sabendo que essas pessoas iriam se enrolar. E depois, qual era o próximo passo? Se uma dessas pessoas reconhecesse que não sabia nada mesmo, aí Sócrates podia ajudá-la a buscarem o conhecimento. Mas o conhecimento tem que sair da pessoa. Né? Por isso que a segunda parte do método se chama maiêutica, que quer dizer parto. Então Sócrates dizia, eu não faço ninguém pensar certo. Eu ajudo, como uma parteira ajuda a uma pessoa a trazer uma criança ao mundo. Então essa questão, eu estou até adiantando para vocês, a resposta então está ali. Veja, as alternativas eram bem curtinhas e a resposta certa é a letra D de dado. Então a ironia, que é aquela que se traduz por esta máxima, que era uma máxima da qual Sócrates se usava para poder abordar as pessoas. Tá certo? Ok, vamos lá. Mais uma. Aqui nós temos as letrinhas miudinhas, estão bem miudinhas mesmo. O texto diz assim, tudo que você precisa saber sobre a filosofia de Platão e Aristóteles. Então, quando a gente lê as letras miudinhas, a gente fala, opa, então mais ou menos o assunto é esse. É muito importante, a gente manter essa mesma técnica, repetir 100 vezes, 1000 vezes, se for necessário, porque daí você já introjeta, você sabe direitinho como fazer. Qual é o próximo passo? Ir para o enunciado, que diz assim, de acordo com o texto lido e com os seus conhecimentos. Opa, a gente já respondeu uma questão com essa característica. Então o texto vai me dar apenas pistas. Eu tenho que somar com os meus conhecimentos. Assinale a alternativa que associa os exemplos dados no texto e a teoria das ideias de Platão. Então está aqui o conteúdo. Está aqui o conteúdo. Se você lembra o que foi a teoria das ideias, você já começa aí a pensar. A gente diz, já começa a abrir o arquivo com a informação sobre a teoria das ideias. Mas vamos ver o texto, de que maneira ele pode nos ajudar. Então o texto diz assim, por exemplo, quando alguém vê um belo quadro, a pessoa tem a habilidade de identificar essa beleza porque tem um conceito abstrato do que é a beleza. Aí está. Isso é o que Platão vai chamar de ideia. Esse conceito abstrato. Dessa maneira, as coisas belas são vistas como belas porque fazem parte da forma da beleza. Enquanto os objetos do mundo visível podem mudar e perder sua beleza, a forma de beleza é eterna, imutável e não pode ser vista. Uma coisa, você que está fazendo esse simulado comigo agora, você pode perceber que de onde é que Platão tirou essa ideia, tirou essa teoria das ideias? Tirou lá de Parmênides. Parmênides, que viveu no século VI a.C., Platão, que vai viver no século IV a.C., Então vejam a diferença enorme entre eles, mas as ideias foram vagando, as ideias foram se ligando umas às outras, e ele recupera essa noção de que a verdade é algo imutável, eterno. E o que a gente vê no mundo real são apenas sombras, são apenas imagens imperfeitas daquilo que de fato é a forma perfeita de belo e de tudo mais. Ok?
Então é disso que se trata. E aí vem as alternativas, né? Então você tem as alternativas para você ver qual delas, olha só, esse tipo de questão é uma das mais comuns que existem nos vestibulares, nos concursos, no Enem, é aquela na qual você precisa escolher a alternativa que traduz melhor a ideia principal do texto. Por isso o procedimento tem que ser como a gente está fazendo, ler com calma, primeiro você dizer para você mesmo se você entendeu, e depois você procurar aqui qual a alternativa que melhor traduz aquilo que o texto está dizendo, né? Que no caso, eu quero que você escolha, antes que eu lhe dê a resposta, você não fica muito tranquilo, você fica aí só esperando, né? Então eu queria que você marcasse, né? Lesse, marcasse para ver se você acertou, né? Então, enquanto o belo quadro representa a noção de beleza pura, ou então, enquanto o belo quadro representa o conhecimento sensível, ou então, enquanto o belo quadro representa o conhecimento inteligível, sensível é aquilo que os meus sentidos me dão, é o que eu vejo. Inteligível é o que a minha mente é capaz de captar. A minha mente é capaz de captar o abstrato. O sensível, as coisas concretas. Onde está a beleza pura? No concreto ou no abstrato? Enquanto o belo quadro representa o conceito abstrato, enquanto o belo quadro representa o que é eterno e imutável, então a diferença entre o belo quadro, que é o que eu vejo, meus sentidos, e a forma de beleza, que é essa forma ideal, que é essa forma pura, imutável. Então, aqui você vai escolher e a resposta certa é a letra B, né? Enquanto o belo quadro representa o conhecimento sensível, a forma de beleza representa o conhecimento inteligível. Essa forma está nesse outro mundo, que é o mundo das ideias. Então, o que a gente deve fazer? Elevar a nossa razão para podermos alcançar essas formas da beleza. Na alegoria da caverna, é sairmos da caverna. Lá dentro da caverna, apenas vemos as aparências das coisas. Então, as questões tentam traduzir essas ideias e elas se repetem, se repetem. Vocês vão ver questões como essas muitas vezes, ok? Vamos mais uma. Aqui, o conceito de abstração para Aristóteles. Essa era uma questão difícil, você tem aí as suas alternativas, e eu vou colocar para vocês apenas a resposta certa, ok? Então eu quero que você olhe as alternativas. Então, vou ler aqui o segundo parágrafo, que é onde o Aristóteles traduz, né, a ideia de abstração. Então vejam, daí talvez a matemática, ser a matemática o exemplo ideal de abstracionismo, uma vez que, como regra, não estuda o mundo real, e sim modelos que são abstrações do mundo real. Por exemplo, né, exemplificando, 3 é uma ideia abstrata e não uma coisa concreta do mundo real. Mas 3 é uma abstração muito útil, pois nos permite ter certeza de quanto 3 representa e que, adicionando-se mais 1, sempre teremos 4, independente de estarmos nos referindo a pessoas, casas, bananas ou qualquer outra coisa. Traduzindo para você bem rapidinho, como é que funcionava a ideia de conhecimento em Aristóteles? Para Aristóteles, observa-se o mundo concreto, o mundo sensível, que agora se sabe que o mundo concreto é o mundo sensível. Daí você extrai a noção abstrata, e essa noção abstrata é que é o conceito sobre o qual você aplica sobre todas as coisas. Então você talvez não perceba, mas foi assim que você estudou lá desde o começo. Quando começou a estudar a adição, você começou com 1 mais 1, e aí a professora usava casos concretos, uma maçã mais uma maçã, até que você percebesse que aquele 1, que é uma abstração, ou o 3, que é uma abstração, serve para medir qualquer coisa, qualquer número, e acrescentar, e subtrair, e dividir, e multiplicar, e aí vieram as raízes, frações, etc, etc, etc. Então isso esquematicamente, a alternativa que melhor esquematiza esse conceito de abstração em Aristóteles é essa aqui, ó, que é uma das alternativas que você deve procurar aí para marcar. Ó, então, o mundo real, objeto sensível, que é aquilo que eu percebo com a minha visão, com o meu tato.
Aí eu produzo uma abstração. Quem é que produz essa abstração? Minha razão. Né? Gera um conceito abstrato que não é nada, a não ser uma abstração dentro da minha razão. E esse número 3 é que é o conhecimento inteligível que eu aplico às coisas. Por isso, quando você estuda matemática, você começa a usar números como esse, você começa a usar letras, você começa a usar marcas como igual, raiz. E você fala, pô, mas o que isso tem a ver com o mundo real? Isso teve a ver com o mundo real num certo momento. Depois, ele se torna um exercício puramente racional e, graças a isso, a nossa razão pode voltar a olhar o mundo, a pensar o mundo de maneira mais verdadeira, mais correta. Era disso que Aristóteles falava. Essa é a teoria do conhecimento em Aristóteles. Isso é muito bom também para os concursos, as provas e os vestibulares. Ok? Olha só. Né? E essas são as questões desse simulado. Né? Acabamos fazendo todas elas. Né? Se você está com o seu simulado em mãos, você pode observar. Né? E nós analisamos, então, questões envolvendo Platão, Aristóteles, pré-socráticos, Idade Média. Né? Essa foi a temática mais presente nesse seu simulado, uma parte bastante expressiva e importante da filosofia. Mas há muito mais. Você vai ver, você que está estudando, vai ver que a filosofia ela é um diálogo incrível de mais de 2000 anos, que nos permite enxergar o mundo melhor, que nos permite compreender melhor as coisas, e a partir do momento que a gente compreende melhor as coisas, a gente se posiciona melhor em relação às coisas, tá bom? Então, encerro aqui esse comentário, agradeço a atenção de vocês, espero que a gente possa se ver outras vezes, tá bom? Um grande abraço.